integração. Vamos deixar as coisas organizadas assim. Então isso aqui é a função de green. Então nós estamos trabalhando por um lado a função de green. Agora vamos fazer uma conexão. Então agora o que eu vou querer fazer, nós ainda não fizemos aqui, eu estou pressupondo, né, quer dizer, nesse curso nós estamos quebrando o pré-requisito, então eu estou pressupondo que algumas coisas eu vou ter que ir colocando aos poucos. Então, por exemplo, vamos fazer agora a relação entre, até agora o campo é clássico. Então nós pegamos os campos do lagrangiano, vamos fazer no fundo como se fosse eletromagnetismo clássico. Pegamos a equação de campos, invertemos, tiramos a função de green. Vamos fazer agora a seguinte correlação entre essa função de green que está aí e o campo na sua versão quântica. Então o que nós vamos fazer agora é correlacionar a função de green, correlacionar G, epsilon, com o campo em sua versão quântica. Isso aqui, se a gente tivesse tido, por exemplo, um curso de introdução básica à teoria quântica de campo, a gente já teria visto isso. Nós vamos estar fazendo um curso de quebra de Nós não tivemos. Então, já não tivemos. Isso ali, a gente, quando quebra o pré-requisito, a gente tem que pagar um preço. Né? Então, eu estou pagando o preço de ter que ir colocando essas informações como informações laterais. Então, o que é o campo quântico? Então, vamos pensar, vamos retornar ao nosso lagrangiano. Enquanto esse campo é um objeto clássico, ou seja, ele é uma função, né, das coordenadas espaço-temporais, simplesmente ele é um objeto, uma função contínua das variáveis que comutam, são números, né, são funções normais. Se a gente for olhar esse campo agora, como que é um campo clássico, como campo clássico, nós podemos tirar do momento canônico. Na formulação lagrangiana, na formulação canônica, nós podemos associar, quer dizer, a uma coordenada generalizada. Eu tenho trabalhado com vocês essa ideia de que o campo é uma coordenada generalizada que descreve um sistema contínuo. Então, eu estou descrevendo algum sistema, um tipo de sistema contínuo, cuja coordenada é um campo φ de Tx. Então, associado a uma coordenada generalizada discreta, né, nós associamos os momentos como sendo as coordenadas conjugadas às velocidades generalizadas. Essa é a relação que a gente faz na mecânica clássica. Aqui, a mesma coisa. Esse campo aqui, né, se eu pensar que esse campo aqui é uma coordenada generalizada, esse termo temporal que é D0, D0. Eu estou fazendo C igual a 1. Quem não estiver acostumado com essa notação, H cortado igual a C igual a 1, eu vou fazer com vocês hoje, no esqueminha de conversão, e trabalha sempre com H cortado igual a C igual a 1, não se preocupem com isso. No final de tudo feito, se a gente tiver uma grandeza física, ela vai estar com a dimensão totalmente errada, porque H cortado e C não são 1. A gente completa as dimensões colocando potência de H cortado e C. Vou explicar a vocês como é que a gente passa desse sistema chamado sistema de unidades naturais para as coordenadas MKS tradicionais. Por enquanto, vamos tomar H cortado igual a C igual a. Então, essa expressão aqui, D0 é o próprio DDT. Então, esse termo aqui fica φ ponto ao quadrado menos o gradiente de φ escalar gradiente de φ. Então, aqui nós temos a verdadeira energia cinética e aqui nós temos a energia do gradiente. A energia é um tipo de energia cinética associada ao gradiente, porque o campo depende da posição. E aí, claro, na hora de eu tirar o momento canonicamente conjugado ao campo φ, ele vai ser TL dφ ponto. Com o fator meio na frente, isso aqui vai ser o φ ponto. Então, quer dizer, tudo isso aqui em um instante de tempo t na coordenada x. Então, isso é clássico, é o campo clássico, a coordenada de momento generalizado associado ao campo clássico. Então, o que significa agora, no formalismo chamado canônico, eu eleger esse campo a categoria de um campo quântico? Da mesma forma, né, como quando nós trabalhamos na mecânica quântica de partícula, né, nós elevamos o momento à categoria de operador, e nós temos aquela relação de
comutação, né, de que PI e H cortado é o dx, certo? O operador de momento é menos I H cortado de dx. Então, essa é a relação de comutação canônica que nós introduzimos, né, na mecânica quântica de partículas. Se agora eu estou fazendo o análogo, se o campo é a coordenada generalizada e se o momento é o momento canonicamente conjugado, seria o momento na versão do campo quântico, então eu vou impor essa relação de comutação para o campo. Então, só que agora nós temos, claro, eu não tenho uma coordenada que depende de T aqui e um momento que depende de T. O que eu tenho aqui agora é um campo dependente de T e de X. Então, nós pegamos aqui, na primeira parte do gravitador, o campo φ de Tx. E aqui eu pego o campo momento. Momento associado. Nesse caso não tem índice, né? O que é o índice nesse caso? Já associado. Aqui eu vou pegar o momento, que é o φ ponto de T, X também, né? De TY. Então, quando a gente faz a passagem da coordenada generalizada do campo, né? É como se eu fizesse o seguinte: o QI de T, ele vai virar, ele é o φ de Tx. Esse índice aqui, que é discreto, que representa as coordenadas discretas da partícula, né, são as coordenadas generalizadas do problema, na versão de campo, esse índice aqui passa a ser contínuo. Esse índice aqui é o índice de posição. Então, aquilo que é a coordenada de posição do campo está fazendo o papel do índice discreto que dá a coordenada generalizada. E o meu momento PJ de T, ele vai ser o meu momento I, momento generalizado, também de T, só que o índice é J. Então, o tempo é o mesmo, mas as coordenadas são distintas porque esses índices aqui, quer dizer, essa relação aqui, ela me dá um delta de J. Então, isso é uma prescrição. Ninguém provou isso. É justamente isso aí que se chama segunda quantização. Né? A primeira quantização é quando a gente está em mecânica quântica. Então, eu tenho uma coordenada generalizada, o operador que depende de T, o P que depende de T, quer dizer, tudo isso ao mesmo tempo, e esse delta de Dirac, de Kronecker que aparece aqui, é o índice discreto das coordenadas, quer dizer, o momento daquela coordenada é que não comuta com aquela coordenada, mas se as coordenadas, se os índices forem distintos, quer dizer, o momento de uma outra coordenada comuta com aquela outra coordenada, o delta é zero. Então, a passagem do campo clássico para o campo quântico é feita com essa prescrição aqui, essa chamada prescrição de quantização canônica ou prescrição de segunda quantização. Então, ela vai fazer exatamente o Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui. Então, o meu campo φ de T, né, o I vira coordenada X e o índice PJ, o J vira coordenada Y. Os tempos são iguais. Então, essa relação chamada relação de comutação a tempos iguais, ela vai dar. Então, em fazer isso, eu quero mostrar uma relação entre aquela função de Green e esse objeto. Isso aqui está dando para nós I H cortado. Agora, no lugar do delta de J, isso vai aparecer no delta de X menos Y, que agora as coordenadas I e J são coordenadas contínuas de posição. Então, o índice, né, quer dizer, a dependência, a coordenada de posição do campo, ela faz o papel do índice, do índice discreto da coordenada generalizada de um sistema de partículas. Então, essa prescrição aqui se chama prescrição de quantização canônica. Agora, eu preciso colocar aqui xi
de T, um XJ de T é zero. Num sistema, uma formulação que não seja a do espaço-tempo não comutativo, né? XI, um XJ dá zero. Então, se eu pegar φ de Tx, um φ de Ty, o comutador é zero. A tempos diferentes, se os tempos não forem os mesmos, essa relação aqui não está valendo. Essa relação é a relação de quantização. As relações de quantização a tempos iguais. Então, as relações de quantização a tempos iguais, elas nos dão aqui que o φ, quer dizer, o campo no instante t, no ponto x, com o campo no instante t, no ponto y, isso aqui é zero. Então, é a relação xi, xj igual a zero. E a mesma coisa vale para φ ponto com φ ponto. Só quem não comuta é φ com φ ponto, que é a relação entre coordenada e momento. O h cortado, então, está aqui. A partir de agora, eu vou fazer h cortado igual a 1 e vamos lembrar no final da aula de hoje. Eu acho que na y só. Oi? Φ tx, Φ ty. Φ de TI, está errado. TI, obrigado. Então, vamos lembrar que no final da aula de hoje, fazer a conversão do sistema H cortado igual a 6 né, que a gente passa dessas unidades para as unidades corretas, né? Só um esqueminha simples. Então, φ de Tx, φ de Ty é igual a 0 e a mesma coisa do φ. Então, vou pagar isso aqui, vou fazer H cortado igual a 1. Então, coloquei o H cortado aqui, diferente de 0, para mostrar que essa relação aqui é a relação de quantização. Deixa eu apagar isso aqui. Então, estou colocando para vocês que esse campo agora, comutando a tempos iguais, então vou fazer a seguinte coisa. Vamos construir a seguinte grandeza. O campo, então, agora é um objeto quântico. Então, o campo ele tem um caráter de operador. Então, tá, operadores atuam em estados. Então, nós vamos construir agora a seguinte grandeza. Vamos ver por que essa grandeza é interessante. Vamos ver por que vale a pena construir essa grandeza. Vamos colocar o seguinte. Eu tenho aqui o Gustavo, vou explicar, vou colocar o que eu estou querendo colocar aqui direitinho para você aqui, vou explicar o que é essa notação aqui. Isso aqui eu acho bom a gente ver uma vez na vida, porque a gente vai entender a questão do que significa o ghost, o que significa, por que a teoria quântica ela pode introduzir um estado cuja norma ao quadrado é negativa, o que significa, por que a teoria quântica tem margem de colocar isso, como é que a gente tem que fazer para interpretar isso. Então, vamos discutir essa grandeza, e aí seria interessante você prestar atenção nessa questão da correlação. Então, eu estou colocando essa grandeza aqui, vamos explicar o que significa isso aqui. Eu estou definindo, vamos construir essa grandeza. Vou apagar isso aqui. Então, essa grandeza significa o seguinte: se eu estou agora falando de uma teoria que tem a ambição de ser uma descrição quântica, esse campo se tornou um operador. Então, o nosso campo agora é um operador que satisfaz certas relações de computação. Do ponto de vista da mecânica quântica, nós sabemos que os operadores eles atuam sobre estados. E nós sabemos que toda teoria quântica ela tem um estado fundamental. Toda boa teoria quântica que pretenda descrever um sistema estável, ela deve ter um estado fundamental, um estado de mínima energia, que nós chamamos de ground state elevado. E aí, para esse estado de mínima energia, eu estou já representando na notação retirar por esse BRA aqui, por esse BRA e por esse CAD. Então, eu tenho esses operadores aqui, que são operadores de campo, eles podem estar atuando nesses estados. Vamos pensar aqui uma coisinha só, que eu já vou dar para você. Preste atenção, o que significa esse símbolo T? Isso aí se chama produto T, ou seja, o produto ordenado temporalmente. Né?
produto ordenado no tempo, né? Time ordered. Então, time ordered product. Então, é o produto ordenado no tempo. Esse produto ordenado no tempo, ele é definido por... Nós vamos entender por que essa prescrição faz sentido. Ele é definido da seguinte maneira. Como esses campos agora não estão tomados a tempos iguais, o tempo não é o mesmo, então não necessariamente eles comutam. Os campos só comutam se eles forem tomados a tempos iguais. A prescrição de quantização canônica, ela diz que se eu tiver φ de tx com φ de ty, isso é zero, esse comutador é zero. Mas aqui, não necessariamente eu tenho tempos iguais. O meu campo, primeiro, ele tem coordenada temporal x0 e o outro tem coordenada temporal y0. Então, esses tempos são distintos. Então, é por isso que nós colocamos o produto t. O produto t significa que a ordem dos campos nesse monômio vai depender da ordenação temporal. Então, isso aqui, por definição, é a seguinte grandeza. Se o x0 for maior, então vamos entender que isso tem um significado físico. Tá? Se o x0 for maior do que o y0, esse cara vem na frente. Então, a definição disso é, se o x0 for maior do que o y0, ou seja, θ de x0 menos y0, essa grandeza aqui, ela é 1 quando o x0 é maior do que o y0. Então, isso aqui dá para nós isso aqui, 0, φ. Então, esse campo aqui, a ordem é essa. O que tem esse cara aqui tem um tempo maior e ele aparece na frente. E tem um sinal mais, esses campos têm uma natureza comutante. Então, o sinal mais aqui, mais. Agora, se a coordenada temporal y for maior do que a coordenada temporal x, a ordem dos campos é trocada. Então, isso aqui é φ de y0, y, e de x0, x. Então, isso aqui se chama produto ordenado temporal. Tá? O que tem um tempo maior, quando a gente tiver um conjunto de campos sujeito a uma ordenação temporal, eu tenho que ordenar os campos segundo a ordem dos tempos. Então, se esse cara aqui tem um tempo maior, isso aqui me contabiliza. Então, é esse tempo que contribui, esse termo é zero. Agora, se esse tempo é maior, esse termo é zero e quem sobra é esse. Então, fica mais à frente, né, o campo que tem o tempo maior. E o que significa isso aqui, por exemplo? Ó, se o x0 é maior que o y0, então significa que esse tempo aqui é posterior a esse. Esse tempo é menor do que ele. Tá? Isso aqui poderia contribuir. Então, significa que esse cara aqui, esse campo, agora, ele é um operador de campo. Um campo atuando num estado, qual é o papel do campo? O campo flutua. Se o campo atua num estado, ele pode produzir uma flutuação. Então, esse operador aqui está me dizendo o seguinte, eu estou criando a partir do vácuo, no instante y0, eu estou criando uma excitação no ponto y. Então, essa excitação aqui é criada no instante y0 no ponto y. Mas esse você está falando de levantamento e afastamento? Estou falando do operador, porque se isso aqui é um operador de campo, ele tem um caráter de... ele flutua. Então, um campo que flutua, ele vai levar a construção de quadro. Mas quem disse que, tudo bem, destruir ele não tem nada. Isso. Mas quem disse que ele não pode, então, não fazer nada? Não, disse que estava levantando. Quer dizer, ele tem que um operador de campo, ou ele constrói ou ele destrói. Então, aí eu não vejo por que ele está construindo. Aqui eu falo, eu não tenho nada para destruir. Então só vai sobrar dele a componente que ele constrói. Ele pode sempre ser dividido em duas componentes, uma que constrói e uma que destrói. Como o vácuo não tem nada, a componente que destrói automaticamente dá zero, porque eu destruiu nada dá zero. Então ele vai ter uma componente que constrói. Esse estado aqui é o estado de vácuo. Então, se a gente olhar para esse cat aqui, esse cat aqui está me dizendo que esse cat aqui só é como se eu tivesse construído uma partícula. Então, eu tenho uma partícula
que foi uma excitação, quer dizer, uma flutuação quântica, que foi produzida a partir do vácuo no instante y0 e na posição y. A gente só supõe que só tem um modo, né? Só supõe que só tem esse modo. Beleza. Agora, aqui é o vácuo. Então, a transição do vácuo, esse objeto aqui tem duas possibilidades. Esse cara aqui, ele pode, são os operadores, como ele é um operador de campo, ele pode criar um quanto, ou ele pode destruir um quanto, porque agora eu tenho um campo quântico, então ele flutua. Então, ele flutua no sentido de construir ou destruir. Se ele criar, em cima desse estado aqui, um outro quanto, eu teria um estado de duas partículas, que é sempre ortogonal ao vácuo. O vácuo, produto escalar no vácuo, em qualquer estado que tenha partícula, é zero. Então, a única chance que esse operador tem aqui, para esse produto, porque aqui eu tenho vácuo, então tudo que for produzido aqui, para não ser zero, não pode ser ortogonal ao vácuo. Então, esse campo aqui, ao atuar nesse cat, nesse cat aqui, ele tem duas possibilidades. Ele pode criar um objeto, mas ele pode destruir. Então, se ele destrói essa partícula, eu retorno ao vácuo. Eu tinha criado uma flutuação, agora aquela flutuação desaparece. Então, no fundo, essa amplitude aqui seria uma transição vácuo-vácuo. E vácuo-vácuo, isso não é zero. Então, o que significa o único valor não nulo dessa amplitude aqui é quando esse campo constrói uma partícula no instante y0, que é um instante menor. Essa partícula se propaga, ela é construída aqui, aparece um quanto, uma flutuação desse campo, ele flutua, então ele produz um quanto no instante y0 na posição y. E esse quantum aqui, ele vai desaparecer no instante x0 posterior e na posição x. Então, ele vai se propagar no período de y0 até x0, depois ele desaparece. Então, a partir se criar outro, eu teria um estado de duas partículas. Então, isso é ortogonal ao vácuo. Se a pura ortogonalidade seria zero. Então, a única chance para isso aqui contribuir é que se esse criar e esse destruir. Então, isso é um evento causal. Eu criei uma partícula no instante y0 que é menor e a destruí posteriormente no instante x0. E agora, se as ordens forem revertidas, aqui vai ser a mesma coisa. Eu criei uma partícula no instante x0, que é o tempo menor, e a destruí, aniquilei posteriormente no instante y0. Então, isso está mostrando uma flutuação do vácuo. Numa teoria quântica, o vácuo, ele pode transitar. Eu posso criar e destruir quantas, que no fundo a origem do efeito Casimir é a flutuação do vácuo. Então, o meu vácuo quântico, ele pode apresentar a formação e a destruição consequente, subsequente, aliás, de excitações, de flutuações. Então, o objetivo desse operador T aqui é descrever os dois eventos possíveis que podem estar associados com essa amplitude. Se esse tempo for maior, esse cara está na frente. Então, primeiro eu crio e depois eu destruo. Se esse tempo for maior, é ele que está na frente. Então, primeiro eu crio e depois eu destruo. Então, essa ordenação temporal dá a essa amplitude esse caráter causal. Não tem como o de cá atuar no Bra? Não, porque como eu estou trabalhando a tempos diferentes, eles não comutam. Então, eu não posso passar esse cara por esse cara. Não, esse aqui é atuar no Bra. Esse aqui é atuar no Bra. Pode atuar no Bra. O que significa ele atuar no Bra? Se esse cara aqui, atuando no cat, ele cria uma partícula, quando eu faço o conjugado, o espaço, hermitiano conjugado, aqui esse campo é hermitiano, é real, eu teria isso aqui. Então, a descrição é equivalente, ou seja, uma partícula criada no instante y0 na posição y, e esse estado aqui estaria descrevendo o estado de uma partícula que foi criada no instante x0 na posição x. Então, esse estado não é ortogonal a esse estado. Então, esses estados aqui, então eu tenho um estado de uma partícula transita para um estado de uma partícula. Ou seja,
uma partícula no instante y0, na posição x, ela transita posteriormente para uma partícula também na posição maior. Então, a interpretação é isso, certo? É equivalente. Oi? Não sei se estou meio confundido, não sei. É que assim, o φ eu acho que ele não é hermitiano, né? Se o campo é real, o φ é hermitiano. Só se o campo fosse complexo. Estou fazendo um campo reticular igual ao real, certo? Se fosse um campo carregado, aí não seria hermitiano. Então tá certo, é só para dizer, então esse ordenamento temporal, ele está querendo descrever dois eventos causalmente correlacionados. A criação de uma partícula, de um campo, e a sua posterior aniquilação. Tá certo. Vamos agora ver, apagar isso aqui, por que esse objeto aqui é uma função de Green. O que significa uma função de Green? Uma função de Green significa que algum operador atuando nesse objeto vai ter que dar a função de delta de T. Vamos ver o que pode acontecer. Então, o que é meu campo quântico? Meu campo quântico sai daquele lagrangiano, a equação clássica de campo é essa aqui, da lambertiana, como nós fazemos no princípio variacional, a gente ganha isso aqui, no campo clássico. Isso aqui é a relação clássica do campo clássico. O campo quântico, né, ele é um operador agora. O que essa relação aqui significa? Essa relação aqui está significando a relação de dispersão que esse campo tem que satisfazer. A relação de dispersão dele agora é K2 menos K2 mais N2 igual a 0, K2 igual a N2. Então, quando eu tenho esse campo aqui, que é um campo, tipo campo quântico, não é, essa equação aqui não é uma equação que vai me determinar o campo a partir de condições iniciais. Essa equação aqui é uma condição, meu campo quântico vai satisfazer essa condição no sentido de que todos os quanta associados a esse campo, eles satisfazem essa relação de dispersão. Então, a equação de campo, esse operador aqui atuando nos campos, tem que dar isso aqui. Então, essa equação aqui, se esse campo fosse o objeto clássico, o campo clássico, isso aqui seria uma equação de movimento, né? Que seria a equação de Klein-Bordel, que me resolveria esse campo, através dessa equação, a partir de condições iniciais. Agora, quando esse campo aqui adquire o status de campo quântico, essa relação aqui atuando nesse campo não significa que eu estou determinando esse campo como uma função. Isso não é uma equação diferencial que vai resolver uma função clássica de t e de x, porque isso aqui deixou de ser uma função, passou a ser um operador. Só que esse operador aqui, ele vai ser expandido, como todo objeto que depende de t e de x, eu posso fazer expansão de Fourier dele. Então, vou esquecer os fatores aqui, mas eu posso dizer, isso aqui vai ser um fitil de ômega kappa, e aqui a outra plana, menos I kappa x, fitil de kappa, beleza. Então, como a relação de dispersão, como eu sei que esse campo aqui deve estar descrevendo quântica, que vão satisfazer na relação onda-partícula, se esse campo aqui é um campo de radiação, na visão de partícula, ele deve estar descrevendo partículas cujos momentos satisfazem essa relação. Então, se esse campo aqui for expresso em termos de ondas planas, essas ondas planas têm que ter seus momentos satisfazendo a essa relação de dispersão, porque essas ondas planas vão estar descrevendo partículas livres. Isso aqui está representando, na verdade, um pacote de onda, onde cada módulo satisfaz essa relação de dispersão. Então, o meu campo quântico satisfaz a essa relação não como uma equação de movimento que determina o campo como uma função clássica, mas sim como um operador que é expandido em termos de módulos, onde cada módulo estaria representando uma partícula com essa relação de dispersão. Então, essa relação aqui vale para o campo. Então, a minha pergunta é, se nós aplicarmos esse operador aqui, lambertiano, mais N2, vamos aplicar. Eu sei que φ satisfaz essa condição separadamente e Y também. Vamos aplicar essa grandeza aqui, é isso aqui. Não é uma equação de movimento também, no campo quântico, onde aquilo é satisfeito? Não, porque o campo quântico é um operador. Ele não é uma função que é determinada
por condições iniciais. Ele é um operador. Simplesmente eu estou dizendo que esse operador ele é uma superposição de modos que tem que satisfazer aquela relação constante. Então, todas as flutuações que esse campo produzir de partículas são partículas que têm aquela relação cinemática entre energia e momento. Certo? Então, vamos aplicar esse operador aqui. Só para a gente. Então, quer dizer, se eu estou dizendo que esse operador. Então, a pergunta: o que é que esse objeto aqui vai dar quando eu fizer esse cálculo aqui? Eu vou indicar para vocês, não é preciso fazer tudo, só. Vamos fazer aqui. Como é que eu atuo com isso? Quer dizer, eu sei que se esse objeto aqui, que é um operador em X, atuar nesse campo, né, ele vai dar zero. Nesse cara aqui não vai nem atuar, porque esse campo aqui só depende das coordenadas Y, isso aqui só depende das coordenadas X. Então, vamos voltar a nossa expressão antiga para isso aqui. Isso aqui é θ de x0 menos x, aí aqui tá, φ de, eu vou escrever assim, ó, φ de x, já está implícito que é φ de x0 e x. E aqui eu vou escrever φ de y, que é φ de y0, só para abreviar a notação. E aqui mais o θ de x0 menos y0. E aqui o θ de y0 menos x0, φ de y, de x0. Beleza. Agora, esse operador está atuando aqui, em tudo isso. Então, vamos ver o seguinte, ó. Essa função é uma função de t. Então, aqui eu tenho d2 dt2 menos Laplaciano. Então, nós temos isso, ó. d2 dt2 menos Laplaciano. É o que eu tenho no Lambertiano. Então, essa função, ela atua aqui. Então, esse DDT, ele pode atuar aqui, ele pode atuar aqui, né? E esse Laplaciano não, esse Laplaciano vai direto para esse φ. Então, vamos trabalhar só por agora, vamos trabalhar só o primeiro termo. Então, quando eu trabalhar esse primeiro termo aqui, vou apagar isso para vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo. As suas indicações aqui. Então, vamos ver o seguinte. Esse primeiro termo, duas derivadas. Eu tenho duas derivadas atuando nesse produto. Isso é uma função de t, de x0. Esse t que está aqui é o x0. O meu operador é o operador com as coordenadas x. Então, isso aqui é d dx0 menos divergência do gradiente na coordenada x. Esse Laplaciano aqui é na coordenada x. Então, esse operador ddt, ele pode atuar aqui e pode atuar no campo φ. Esse Laplaciano, ele só vai atuar no campo φ. Então, quando eu tenho a derivada segunda de um produto de duas funções, derivada, então, quando eu vou descarregar essa derivada nesse produto, eu vou ter derivada segunda atuando no θ. Estou fazendo só a derivada temporal, depois a gente faz o resto. Então, derivada segunda atuando no θ. Derivada segunda atuando no θ, vezes isso aqui. Mais o θ, a derivada segunda atuando no φ. E agora mais duas vezes, né, a derivada atuando no θ. É a regra de Leibniz, para a derivada segunda, né? E a primeira derivada atuando no φ. A gente vai produzir um φ ponto. Então, isso aqui foi essa derivada, estou fazendo só esse primeiro termo. Então, essa derivada temporal atuou aqui. Agora eu tenho menos Laplaciano
atuando. E aí o laplaciano só vai entrar aqui. Então, claro, então esse laplaciano, esse M2, quer dizer, esse menos laplaciano mais M2 vai estar atuando diretamente aqui. Então eu vou ter que produzir esse termo aqui mais θ de x0 menos y0. Aí aqui nós vamos ter menos laplaciano, mais M2, em cima do φ de x, φ de y. Então esse é o primeiro termo. Certo? Então esse termo aqui está pronto. Duas derivadas no primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, duas derivadas no segundo, mais duas vezes uma derivada no primeiro, uma derivada no segundo, e depois o resto. Então esse termo está pronto. Quando eu atuar com esse termo aqui, essa mesma coisa vai acontecer. Eu vou ter duas derivadas temporais aqui, por causa do x0, depois vou ter duas derivadas temporais atuando aqui, e depois vou ter uma derivada temporal aqui e uma derivada temporal atuando aqui. Então, vamos pagar. Então, vamos apagar isso aqui. Então, nós vamos ver tudo isso aqui mais. Então, vamos ver b ao quadrado. Desculpa, tá, gente, tem que fazer isso aí. Só para a gente discutir uma vez só. Duas derivadas temporais atuando aqui. Aí aqui 0, φ de y. Mais esse aqui. Ali não é y0, não é x0. Essa y0 menos x0. Dividir ali, por favor. y0 menos x0. y0 menos x0. E as duas derivadas temporais atuando aqui atrás. Né? E agora o termo é o segundo, tá? Eu fico completativo aqui. E aí agora, uma coisa que eu vou mostrar menos x0, e aí aqui, tudo então recapitulado no significado físico de tudo. Beleza, então calma. Aqui olha só, vamos ver se já tem alguma coisa. Esse termo aqui, onde essa esse termo aqui está? E esse termo aqui, o θ está livre, completamente livre. Então, essa derivada temporal, quer dizer, esse termo aqui eu posso somar esse termo com esse, trazendo já a derivada temporal para cá. Ou seja, esse termo mais esse termo vai dar o operador de Klein-Gordon atuando no campo φ. Então, o operador de Klein-Gordon atuando no campo φ dá zero, por causa da relação de dispersão. Então, esse termo aqui, somado com esse termo aqui, dá zero. Por quê? Porque no fundo eu somando esse termo, eu estou produzindo isso aqui. Θ de x0 menos y0, vá da Lambertiano mais M2 φ de y, vá. E aí aqui eu uso o fato de que esse campo está sujeito a essa relação de dispersão. Então esses dois primeiros termos, esses dois termos aqui marcados, dão zero. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa derivada temporal segunda atuando aqui, ó, esse termo aqui, esse termo aqui e esse termo aqui são da mesma estirpe. θ de y0 menos x0 e o d2, dt2 se junta, esse termo aqui se junta com esse. Tá? Então eu estou simplesmente mantendo isso aqui e somando isso aqui em cima disso. É como se eu colocasse aqui o d2, dt2 atuando aqui. Então, esse termo aqui produz o da Lambertiano mais M2 atuando no φ de x também. Aí, de novo, eu invoco a relação de dispersão. Então, esse termo aqui com esse termo aqui desapareceram. Então, vou apagar esses termos aqui para não ficar poluindo muito o quadro. Tá? Então, esse primeiro. O segundo termo sempre cancela com o quarto termo por causa da equação que dá a relação de dispersão dos quanta do campo. Então, esse termo aqui subiu. Apagar isso.
uma derivada segunda da função θ. Aqui eu tenho d2, ddt2, então isso aqui significa o seguinte, ddt do θ de x0 menos y0. O que nós sabemos? A derivada temporal, a derivada da função θ, da função de grau, né, da função de Heaviside, é a função delta. Então, isso aqui me dá o delta de x0 menos y0. Então, nós produzimos aqui, então, o primeiro termo lá, vamos colocar o seguinte, esse termo aqui eu posso escrever da seguinte maneira, eu posso botar uma derivada temporal só, e aqui colocar delta de x0 menos y0. Certo? DDT do DDT disso. A função θ, a derivada da função θ, é a função delta de Dirac. Então ficou DDT de delta de x menos y0. A mesma coisa que eu vou fazer aqui. Só que aqui eu tenho DDT θ de y0 menos x0. Então eu estou derivando em relação a essa coordenada. Então isso aqui vai me dar menos o delta de y0 menos x0. Porque eu estou para a regra da cadeia, deriva em relação a isso e deriva isso em relação a t, que vai produzir um sinal menos. Então esse termo aqui, ele vai produzir um sinal menos e vai produzir ddt do delta de y0 menos x0. Só que o delta de Dirac é uma função par. Delta de x0 menos y0 é o delta de y0 menos x0. Por quê? Porque a função delta, ela só contribui no momento que o seu argumento é nulo. Então, se x0 é igual a y0, tanto faz x0 menos y0 como y0 menos x0. E devido à paridade da função delta, esse termo aqui, né? E outra vez, então, eu posso fazer mais se eu apagar isso aqui. Vou transformar isso aqui em uma outra referência que eu tenho que dar para você, que é o seguinte, a derivada da função delta, vou botar só lembrar a relaçãozinha, vou pegar no caso de uma variável ddx do delta de x menos a, nós sabemos que isso aqui eu posso escrever como sendo, a derivada da função delta, eu posso escrever como sendo menos delta, poderia escrever esse menos delta derivada. Essa relação aqui é verdadeira, né? Quando eu derivo em relação à função, é só usar, né, a regra de Leibniz. Exatamente, só usar a regra de Leibniz que a gente mostra isso aqui. Vamos ver se vai ser necessário, gente. Porque lá eu tenho aquela derivada temporal, quer dizer, vai ser menos delta ddt. Então eu vou ter o ddt vai estar atuando aqui, que vai me produzir um φ ponto, né? Isso. Então eu vou ter aqui o seguinte, vamos pagar isso aqui, vai dar. Então quando eu fizer essa regra aqui, eu vou produzir um sinal menos e vou estar trazendo a derivada temporal para atuar aqui. E aqui é a mesma coisa, quando eu derivar, isso aqui é delta de y0 menos x0, é a mesma coisa que delta de x0 menos y0. E aí aqui também, quando eu tirar ddt dessa função delta, isso aqui vai ficar mais delta de x0 menos y0, e a derivada temporal vai atuar aqui. Então, fica sempre assim. Isso é para ser pensado dessa forma. A derivada da função delta vezes uma certa função de x, ela é a mesma coisa que menos o delta de x vezes a derivada da função. Então, é uma integração por partes, realmente, usando a regra de Leibniz. Eu jogo a derivada em cima da função e dá um sinal delta. Esse sinal menos aqui vem justamente por causa da integração parcial. Então, eu estou jogando isso, mesmo que isso aqui não esteja dentro de uma ação, tá? Porque a gente tem que imaginar que a função delta é definida desse modo. Delta de x menos a, delta de x, isso aqui é o f de a. Então, se eu tiver o ddt aqui, eu vou usar a regra dela, eu sei que isso aqui é ddt, é o ddx do total. Então, isso aqui eu suponho que a função vai a zero no infinito. E depois eu vou ter que dar menos esse termo atuando nesse, é por isso que aparece o sinal menos, é por causa da definição mesmo da função delta de Dirac. Ela é definida dentro da integral. Beleza. Então, está tudo certo. Então, esse termo aqui, e esse termo aqui, ó, derivada, isso aqui é delta de x0 menos y0.
E esse aqui também. Esse aqui é menos delta de x0 menos y0. Então, vai ficar menos delta de y0 menos x0, que é o delta de x0 menos y0. Então, ficou assim, né? Então, no final de tudo, esse carinha aqui, fio ponto de x, esse cara aqui, 2 menos 1 dá 1. Então, eu fio, né? Então, eu posso falar, esse carinha aqui, opa, Essa delta o senhor esqueceu de esquecer. né? Tirei ela, né? O sinal está certo, né? Então, já fiz o sinal correto, né? Tá certo. Então, fica 2 menos 1, então vai ficar isso aqui. Esse termo com esse termo se junta, me dá isso aqui. E esse termo com esse aqui se junta, me dando isso aqui. Ok? Menos isso e mais isso. Agora, o fato da função delta estar aqui significa que essa grandeza só contribui quando o x0 for igual a y0. Então, essa grandeza aqui... Você apagou a delta de baixo, né? Apaguei a delta de baixo. Então, isso aqui, quando a gente tem delta de x menos a vezes f de x, isso aqui é a mesma coisa que f de a delta de x menos a. É uma outra relação da função delta. Então, o primeiro termo significa o seguinte, os dois termos, na verdade, significam o seguinte, eu mantenho delta de x menos y0, e aí o primeiro termo está me dando φ ponto de x, e esse termo aqui está me dando, na verdade, essa relação está me dando a seguinte coisa, comutador de φ ponto de x com φ de y. Só que, como eu tenho delta de x0 menos y0, isso aqui é a mesma coisa que colocar é isso aqui, ó. A função que depende desse argumento, eu posso colocar ela no tempo A. Então, como isso aqui me diz que o y0 tem que ser igual ao x0, então, esse primeiro termo x0 é x, e o y0, então, tem que ser igual ao x0. E o segundo termo é só funcionalmente, porque está isso aqui, o comutador. Ah, desculpa, ao contrário, né? Não, tá certo. Mas, Então você não tem que passar do lado? Pois não, delta não. Então, no final de tudo, aí agora eu posso trocar essa outra, então isso aqui está me dando menos delta de x0 menos y0, comutador do φ de x0, comutador do φ de x0y com φ de x0x. E esse computador, então, agora é calculado em termos iguais. Então, isso aqui está dando para mim I, esquece o H cortado, delta de x menos Y. Agora, eu recupero o computador da relação de quantização canônica. Então, aqui é o ponto, né? Porque é a ordem do computador. Como, quer dizer, isso aí, na verdade, delta de Y menos x, mas a função delta é clara. Então, a gente tem isso aqui, né? No final de tudo, o que a gente mostrou foi que essa grandeza aqui, da Lambertiana, na coordenada x, mais L2, atuando nessa grandeza que eu defini a partir do campo quântico, lembrando a nossa anotação, né, que x0, y0, x0, x, y0, y. Então, esse operador atuando aqui está dando para nós menos I. Aí delta de x, dá o delta no espaço de Minkowski inteiro. Menos I. Então, é só multiplicar por I aqui e multiplicar por I aqui. Então, a gente está vendo que essa grandeza aqui é uma função de I. Isso aqui é o g de x menos y desse operador. Então, essa grandeza aqui, vou colocar assim, quer dizer, a função de Green desse operador, ela é, na verdade, tem um I aí, então ela é I vezes esse produto. Okay?
Então, aquela grandeza que nós estamos desenvolvendo, na verdade, na teoria quântica, ela está representando essa função, quer dizer, essa grandeza. Então, é o produto ordenado no tempo, né, o produto de dois campos ordenado no tempo, a menos desse fator I, né, é uma função de limbo. Então, vamos dizer, pode colocar essa expressão do lado esquerdo aqui. Então, nós temos aqui esse objeto aqui, I, eu posso pensar assim, eu posso espalhar isso aqui. Então, esse G aqui, ele é I, então eu posso pensar assim, isso aqui é 1 sobre I, ok? Vou botar assim, φ, você já sabe que é φ de x, φ de y. Então, vamos começar a ver daqui a pouco porque vão aparecer, na verdade, amplitudes de probabilidade aqui, né? Então, o que a gente está observando é que essa grandeza aqui, ela está na teoria quântica. Ela está na versão quântica. É um produto ordenado, que o que nós usamos aqui, pesadamente o tempo todo, é o fato de que esses objetos aqui agora são operadores que satisfazem relações de comutação canônicas, as relações de comutação a tempos iguais. Então, esse objeto aqui tem um caráter operatorial e isso aqui tem um caráter de uma amplitude, né? Um processo em que eu crio esse objeto, tenho uma probabilidade de criar esse objeto e destruir esse objeto posteriormente. Ou x0, y0, y0 menos x0. Então, essa grandeza aqui, ela é uma amplitude, quer dizer, uma amplitude de probabilidade. Tá? E aqui desse lado eu tenho uma coisa que eu posso calcular. Certo? Vou calcular essa grandeza. Então, aqui a gente, aqui eu esqueci de colocar, mas aqui é a coordenada x e aqui é a coordenada y. Deixa eu só dar uma baratinha nisso aqui para a gente melhorar isso aqui um pouquinho só e fazer a seguinte observação. Daqui a pouco a gente já vai começar a dar um destino para isso. Então, esse I, né, que está aparecendo aqui, Professor, fui por não. eu ia perguntar nesse número, tá? Sim, 2π ali, 5. É 2π4, legal. Então, 2π4 aqui nessa expressão, está parada, está de stand-by, está uns 40 minutos com esse 2π sempre agora. Certo? Não, mas pode falar quando for assim, pode falar, não tem problema não. Então nós temos essa grande. Vamos fazer aqui o seguinte, talvez eu possa ainda fazer o seguinte aqui, a esse ponto, ver se vale a pena, deixa eu ver se vale a pena. Vamos deixar assim. Tá bom. Certinho. Então, vamos ver o seguinte aqui. Vamos tomar então, vamos supor o seguinte, que x0, nós estamos integrando. Vamos supor que x0, vamos tomar a seguinte configuração, x0 maior do que o y0. Vamos supor que toda essa, x0 e y0, são grandezas dadas, né? Quer dizer, φ de x e de y dados. Eu estou integrando em k, a variável de integração é o k0 e k. Então, x e y são duas coordenadas fixadas. Eu tenho o campo no ponto x e o outro no ponto y. Estou dando x e y, não? Assim, só quando o senhor coloca, por exemplo, a alteração temporal, Sim. Isso está para criar aqui e destruir aqui. Isso. Então, aí eu já estou com o requisito que é uma teoria local, né? Isso. Você cria tudo. Nada disso valeria para uma teoria local. Dessa forma assim, não. Uma teoria não local. Se eu tivesse esse campo, né? Quer dizer, se eu criar o evento, quer dizer, o fato de eu criar uma partícula no campo X, ela só depende daquela vizinhança. Se eu tivesse que esse campo dependesse de informações que estão a distâncias finitas dele, eu teria perdido a localidade. Então, nesse momento aqui, essa observação é importante. Então, essa expressão aqui, ela está levando em conta a causalidade. Até porque o nosso lagrangiano é totalmente causal. Se eu tivesse, por exemplo, um lagrangiano não causal, quer dizer, um lagrangiano não local, vamos colocar esse termo aqui. Eu tenho isso aqui, então o termo cinético é isso aqui.
ação é isso aqui é DMFI, DMFI. Então, se eu por acaso tivesse isso aqui, o termo não local seria isso, integral, D4x, assim, D4y, assim de todo. Teria aqui D na coordenada x e um φ de x. Aqui eu tivesse um objeto, função f, que depende de x menos y. E aqui eu tivesse o D na coordenada y, índice, D na coordenada y, índice μ, e de y. Claro, se esse f de x menos y for um delta de Dirac, essa expressão é local. Esse delta aqui está livre, mata a integral em y, fica uma integral. Essa expressão aqui recai nessa, para esse cara aqui. Mas essa expressão aqui não for o delta de Dirac, então, esse tempo que está aqui não é esse tempo que está aqui. Essa função está fazendo, né, a ligação, tem essa espécie de kernel aqui. Então, o que seria o momento canônico, né, associado ao campo psi? Então, quando eu derivasse isso aqui em relação ao φ ponto, eu teria que essa expressão aqui vai ser, o próprio momento vai ser uma função de x menos y. Então, a própria regra de quantização canônica já teria que ser repensada, você não poderia colocar alguma coisa tempos iguais. Tá? Então, uma teoria de campos não local, ela requer um tratamento especial lá desde o início, na hora de você elevar um campo clássico à categoria de um operador quântico, e você disser o que é o momento do meu campo. Né? Então, com essa não localidade colocada no termo cinético, eu teria que ver o que vai ser a relação de comutação até a relação não local. Se vocês quiserem assim, ver como aprendizado, né, nessa etapa da formação de vocês, alguma coisa sobre teoria de campos não locais, que foi uma coisa muito desenvolvida na antiga União Soviética, na década de 70, na década de 80, tem um nome, eu não sei se é o Vladimir, eu acho que é. Eu sei o nome dele, eu me lembro que eu conheci ele numa escola de verão, ele deu uma aula lá na escola na Romênia, em 81, Yefimov. Eu não lembro se era. Acho que era V. Mas se vocês forem assim no Google, esse search de física, botar Yefimov num local, provavelmente botando num local, vocês conseguem levantar a literatura. Ele trabalhava, quer dizer, ele era um deles, né? Mas havia ele era um nome assim, bem proeminente na União Soviética naquela época. Ele tinha uma linha de trabalho, um grupo de trabalho, que se dedicava à construção e à interpretação de teorias de campos não locais. A visão deles naquela época talvez precisasse de um efeito de não localidade para explicar o confinamento. Não era construir a teoria de campo não local assim pelo mero exercício acadêmico, mas eles tinham um projeto que era associar o confinamento provavelmente a como um efeito de não localidade. Então, vocês podem, eu acho que no livro do Bogolyubov, aquele livro que eu dei a referência para vocês, é Introduction to Quantizing Fields, é o livro do Bogolyubov Shirkov. Não é o Bogolyubov Todorov, não, o Bogolyubov Shirkov. No livro do Bogolyubov Shirkov, ele, lá no capítulo 1 ou 2, no capítulo 2, quando ele fala, ele já fala de, ele dá um plazinho, ele fala algumas coisas sobre teorias de campo não locais. Então, se alguém quiser pegar alguma referência, provavelmente lá no índice remissivo, ele dá referências de como se fazia essas teorias de campo não locais na ex-União Soviética. Mas o nome de bastante realce nessa direção era o nome do Yefimov, certo? Muito bem. Vale a pena dar uma olhada, sobretudo para você nessa aula, ver essa questão da não localidade da mecânica quântica, ver começar já a ver esses detalhes na teoria de campos, né? Onde é mais. Esses livros, todos esses livros ocidentais, já fazem tudo local. Acho que desses livros aqui do. Mas por que hoje em dia existe alguma, tipo assim, por exemplo, hoje em dia na gringa quântica é Copenhague, mas tem gente que faz as outras, mas se você for fazer física hoje em dia, é Copenhague, no final. Essas teorias quânticas de campo não locais viraram as outras? São meio periféricas, é um trabalho meio assim, não é um trabalho imediatamente aceito, é um trabalho que tem
Só se o cara tiver uma proposta muito forte, né? Eu nem sei se o IFMOV, para dizer a verdade, publicava esses assuntos nas revistas ocidentais, porque naquela época a União Soviética ainda era bastante fechada. Claro que os físicos russos publicavam no Ocidente, mas eu não sei se essa linha dele vazou para o Ocidente. Eu te digo que, lendo os físicos levas, na época que eu era estudante, tudo assim, eu não lembro de ter visto nada do IFMOV no sentido da não localidade nas revistas ocidentais. Certamente publicavam naquela JECP, naquelas revistas russas, né? Mas vocês podem dar uma olhada se tem alguma coisa. Mas no livro, provavelmente no livro do Gogolyubov Shirkov, ele dá referências sobre essa não localidade em teoria quântica de campos. Eu estou aqui pensando, talvez, o livro, certamente os russos falam nisso, no livro do Todorov, não, no livro do Polyakov. O Polyakov tem um livro sobre campos, assim, sobre alguns aspectos de teoria de Young-Mills. Então, talvez ali no livro do Polyakov, e tem um livro também do Fadeev Slavnov, sobre a teoria de campos, sobre teoria de Young-Mills. Nos livros russos vocês encontram alusões a questões não localidade. Dá uma olhadinha nisso. Eu acho que para você é instrutivo dar uma olhada nisso. Tá? Bom, nós vamos trabalhar com teoria de campos locais, tá? Bom, dando uma meio de dó agora, assim, uma pergunta meio subjetiva para Não, você. Não, local, cara. Você, sei lá, você assim, você entendi. Sua opinião pessoal, assim, você dá algum valor à teoria de campo no local, sei lá? Cara, ó, diz o seguinte, você acha que tem relevância, assim? Eu acho que pode ter relevância. Eu acho que por que a gente, quer dizer, eu não entendo o assunto, nunca estudei o assunto profundamente, eu conheço de seminário. Eu digo assim, eu intuitivamente eu já não gosto de cara. Claro, a gente não foi educado pensando nisso. E o que tem que a teoria de campos não local é evitada um pouco, o grande argumento para você não tratar a localidade, não adotar muito a teoria de campos não locais, é que na hora da renormalização, a questão da renormalização, ela sofre de muitas ambiguidades se você tiver uma teoria de campos não locais. Então, essa era uma pergunta, sempre foi um grande... E como você acreditava mais até agora do que menos agora, que as boas teorias de campo, elas devessem ser locais por causa da renormalização, então, hoje, como a gente sabe que renormalização, ela é boa para uma teoria fundamental, mas você pode fazer física até uma grande extensão modelos efetivos. E com modelos efetivos. Então, no modelo efetivo, a não localidade não é tão prejudicial nesse sentido, desde que a não localidade não implique na quebra da causalidade. Por exemplo, você pode ter uma não localidade, mas assim mesmo preservar a causalidade. Então, se você mantém a causalidade, mesmo que você introduza a não localidade, você está falando de uma teoria efetiva, eu não acho que seja um grande problema. Entende? Tá certo? Agora sim, só mais uma viagem assim. Porque assim, se você tem tipo, sei lá, uma teoria de campo não, causal e não local, então tipo, você pode ter efeitos que se propagam com uma distância tremenda, assim. Então, tipo, você tem um sistema com uma correlação extremamente forte. Exatamente, você tem um sistema com uma correlação diga extremamente assim, forte. Você poderia pensar, tipo, em descrever, sei lá, o vácuo quântico dessa teoria utilizando uma mecânica estatística não extensiva. Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, o fato de você, por exemplo, ter essa não localidade, talvez a questão do confinamento esteja um pouco aí, porque qual é a ideia do não confinamento? Do confinamento? É que você imagina que aumentando para distâncias cada vez maiores, você aumenta a interação. Então pode ser que isso, quer dizer, aumentando a interação, significa que o sistema, à medida que fica mais e mais afastado, ele fica mais correlacionado, ele está interagindo mais fortemente. Então, justamente a não localidade, ela pode introduzir essa correlação forte, mesmo para distâncias muito grandes. E aí você talvez tenha a chance de ter uma justificativa para o confinamento. Eu acho que era esse um pouco o pensamento da escola russa. Do EFMOV, do grupo do EFMOV. Então, se alguém estiver interessado, se vocês não acharem, a gente tem como chegar a isso, porque eu tenho como entrar em contato com gente russa que é dessa época tradicional, que vai saber me dar essas referências. É melhor vocês vão achar fácil. Essa viagem dentro do tema extensiva, você não falou nada porque você não curtiu. Então, eu não entendo. Pode ser que você não gostava. Né? Não, eu acho interessante, cara. Eu acho que a natureza,
Eu acredito muito Ela na tem natureza espaço para todos os tipos de viagens. racional. Eu acredito que sim. Vocês veem o seguinte, se vocês olharem robótica, o pessoal que faz trabalho com robô, esses movimentos, esses robôzinhos que ficam fazendo assim, não sei o quê, tudo isso, cara, você tem, porque para você poder descrever mais efetiva, se você quiser construir braços de robô assim, com mais eficácia, você tem que começar a fazer um cálculo não fracional, o cálculo fracional. Você não pode mais trabalhar com derivadas inteiras. Você vai trabalhar com o que é a derivada ponto 3 de uma função. Não é que você esteja tirando uma derivada, a potência. Agora esse ponto 3 é o ponto 3 de Feynman ou o ponto 3 da Q derivada? Porque Não, tem derivada com é ponto 3 também. a Q derivada. Ou a 0.3 ou 1.3, você vai fazer Porque o uma Feynman derivada. chama derivada fracionária Tem. também. Alguns fenômenos, independentemente da fractalidade do espaço, eu não estou dizendo que o espaço-tempo é fractal, nem que o espaço-tempo tem dimensão fracional, estou dizendo que você pode estar no espaço-tempo inteiro, mas você tem um fenômeno que é regulamentado por uma derivada fracional. Isso a gente sabe, engenharia, quem mais usa isso é Isso é um engenharia. artifício matemático só, né? Então, pois é, mas talvez para explicar, mas eu não sei se é um Eu acho que artifício é uma matemático. especialidade matemática. Parece, mas você tem sistemas físicos que parecem se comportar dessa forma. De repente você pode pensar, será que eu não posso jogar os efeitos quânticos, em vez de trabalhar com um cálculo inteiro, se eu trabalhar com um cálculo fracional, eu posso estar levando em conta na fracionalidade do cálculo os efeitos quânticos. Então, eu acho que eu levo isso bastante a sério. Eu acho que você, e eu vejo, por exemplo, nas aplicações, sobretudo nessa, eu não sou conhecedor, eu sou sensível, sou simpatizante, assim, o pessoal da engenharia que trabalha com robótica, eles estão desenvolvendo um cálculo fracional muito avançado. Tem muita coisa de cálculo fracional que pode, até mesmo na medicina. A gente tem exemplos de aplicação de cálculo fracional a sistemas biológicos. Então, você pode ter um sistema que tem um regime de comportamento que está num regime em que a derivada ela deixou de ser inteira. Né? Então, por exemplo, se você diz que, quem sabe, essa forte correlação pode estar associada com fracionalidade, pode dar uma Q derivada, né? ou um cálculo extensivo. Eu digo, se você tem uma correlação muito forte, você não vai ter aquelas coisas assim, ler características de uma entropia de Boltzmann-Gibbs. Eu não sei se o Constantino, por exemplo, aqui, o quanto ele já se envolveu, por exemplo. Eu vou até perguntar a ele, porque como ele tem um book grande, assim, ele coleta todas as referências que saem no mundo todo, né, sobre citações aos trabalhos dele. Então ele tem um cadernaço, quer dizer, um volume grande. Eu vou perguntar isso para você, se ele está ciente se na literatura está rolando alguma coisa de teorias de campo não locais em conexão com o cálculo, com a estatística não extensiva, com esse cálculo fracional. Pode ser que esteja, eu não sei. Posso perguntar a ele. Acho que é interessante, sabe? Justamente saber que tem um cara que faz isso aqui do lado. Tanto disso. Né? Oi? Tanto disso. Agora, né, cara? Já deve estar. Então tá bom. Tá? Então, nós vamos trabalhar então. Vou dar só uma paradinha, vou só preparar isso aqui, vou dar uma paradinha. Então vamos supor essa situação. Suponho que eu quero estudar essa amplitude para x0 maior do que y0. Então eu posso tirar o produto dele. Se x0 é maior do que o y0, quem vai ficar na frente é o campo no instante x0. Então eu vou ter isso aqui, φ de x0, φ de y0. Colocar essa situação. Então, só vou preparar isso aqui. Então, isso aqui tem 1 sobre i, então tem menos i. Eu não vou retomar a zero. E aí, quer dizer, aquilo ali eu posso quebrar aquilo ali em duas frações parciais, né? Quer dizer, se eu tenho assim, 1 sobre x menos a, x menos b. Faltou no ômega ali. Aonde? Nada ali, né? Menos i epsilon sobre 2 ômega no segundo, né? Ah, tá. Faltou 2 ômega aqui, obrigado.
Então isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre x menos a, menos 1 sobre x menos b, né? Então fica menos b mais a sobre 1 sobre a menos